Oi, tudo bem? Assim como eu tenho certeza que se você está nesse vídeo por conta da legenda, é porque você se sente burro ou pensa que é burro. E eu por muitos anos pensei que eu era burra e através da neurociência, estou com um livro, um dos, né, que eu leio, estou aqui para provar para você que a neurociência, ela tem desenvolvido muitas coisas na minha vida, na minha cabeça, e tem me ajudado muito a respeito do burro ou não burro. O que é ser burro, né? É o ser ou não ser, o que é? Vou me apresentar rapidinho para você. Meu nome é Carol e nesse vídeo eu vou mostrar para você que assim como eu, você não é burro. Talvez você só tenha aprendido a aprender errado. Vamos lá. Todo o decorrer da minha vida, eu sempre pensei que eu era burra. Tipo, burra mesmo, sabe? Aquelas pessoas burra, bem burra, que todo mundo fala. Nossa, mas a Carol não sabe nada. Nossa, mas a Carol é uma tapada. Sempre pensei que eu era assim. E aí, com o decorrer do tempo, eu sempre gostei muito de ler, porque eu sempre tive uma comunicação muito ativa, sempre falei muito. E eu sempre pensei assim, então, já que o meu lado positivo é a fala, eu vou ler, vou estudar sobre vários assuntos que eu gosto e vou desenvolver pelo menos um lado bom, já que os outros não são bons porque eu sou burra. Eu me sentia tão burra que eu reprovei 2 vezes na escola, gente. Eu nem lembro, eu acho que eu reprovei no primeiro ano e no segundo ano. Eu não lembro. Nesse de reprovar na escola, eu me sentia muito burra. Meu Deus, eu chorava tanto. E aí eu ficava pensando assim, gente, o que eu tenho de errado? Porque eu estudava. Eu estudava, tipo assim, eu estudava muito. Eu sentava assim no meu quarto, eu lembro? E aí eu ficava estudando, aí eu via aqueles cálculos, aquelas coisas, e eu ficava, meu Deus, por que que não entra na minha cabeça? Porque assim, eu tenho um irmão gêmeo. E o meu irmão gêmeo, ele é muito inteligente. Ele é tipo o ápice da inteligência. Ele é muito inteligente, ele absorve as coisas com muita facilidade. Só que ele tirava as melhores notas, ele sempre era o melhor aluno tipo assim, ele era o melhor aluno da sala. Ele era o mais, assim, né, da sala de aula, o xodó dos professores, porque ele tirava notas altíssimas, ele ia nessas Olimpíadas de Matemática. E eu, coitada de mim, oh meu Deus do céu, eu não era excluída, né, obviamente, porque como dá pra perceber, eu falo e falo muito. Mas eu também não era inteligente, eu era tipo a burrinha, sabe? Tipo, ficou inteligência pra um e a outra ficou com a burrice. E aí eu fiquei crescendo nisso, né? Eu ficava vendo meu irmão e eu ficava, meu Deus, meu irmão roubou toda a minha inteligência. E aí eu falava, ele me ensinava, tadinho, ele falava, maninha, presta atenção, assim, assim, assim. Aí eu, aí ele agora faz. Eu fazia tudo errado. Gente, parecia que ele não tinha me ensinado nada. E aí foi com isso, nossa, depois de quase 4 minutos, foi com isso que eu, né, na vida adulta, que de tanto quebrar a cabeça com tantas coisas e tantas tentativas de ser bem-sucedida na vida, tanto que ser bem-sucedido hoje em dia para mim é relativo, não é como antes, que eu pensava que ser bem-sucedida era ter o carro do ano, era ter a melhor casa da rua ou do bairro, era ter muitas roupas no guarda-roupa, era sempre comer, era sempre tudo em relação a financeiro, né? Ao mais, a ter mais, financeiramente falando. E aí eu comecei a estudava uma coisa, estudava outra, não dava certo, não era o que eu pensava e eu não me achava inteligente porque não ia para o que eu queria. Aí depois eu comecei a estudar outra coisa, aí estudei outra, até que eu cheguei na neurociência. A neurociência, ela é o quê? Ela vai estudar a mente, né? O cérebro. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, caramba, isso aqui não é possível que eu não vou conseguir saber por que eu sou burra, por que eu não consigo. Porque se tá estudando a cabeça ali, né, o nosso cérebro, vai ter alguma coisa que eu vou ver o que tem errado aqui. Alguma coisa vai ter de errado. E aí foi quando eu peguei e falei assim, então vou estudar, vou comprar livros a respeito disso e vou ver o que é. E comecei a ler, que foi até esse livro que eu tô aqui, que foi ele que me deu a inspiração, que eu voltei a ler ele novamente, que é esse livro aqui. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo, mas ainda não me cadastrei em nenhuma plataforma para vocês adquirirem o livro, mas eu vou colocar o livro aqui para vocês, caso queiram comprar em outras plataformas, caso não esteja o link aqui. E eu comprei ele na Americanas, tá?
Um Minuto para Entender a Neurociência. Ele tem várias coletâneas e é bem rapidinho. Você consegue ler um livro desse aqui no seu horário de almoço. Eu sempre releio ele porque eu penso assim, que eu não tenho vontade de ter tantos livros. Eu sempre releio os mesmos livros porque sempre tem uma coisa que você não absorveu. Não que eu não compre livros novos, mas é que eu sempre tento reler os livros que eu já li para poder absorver coisas novas. Então foi relendo ele que eu tive a ideia de falar para você que você não é burro, assim como eu também não sou. Você só não aprendeu certo, você só não aprendeu da forma certa, tá? Então agora vai começar. Assim, o que é que veio essa coisa da pessoa ser burra ou ela ser inteligente no ambiente escolar? Falo do ambiente escolar, que é dali que nós estamos desenvolvendo, começando a ter uma comunidade, saindo daquele lar, da família, começando a entender como pessoa, tendo novas amizades. É na escola que você começa, por exemplo, eu comecei a trabalhar quando eu estava estudando ainda, e aí você pega e pensa, começa a se comparar, já vem a comparação, já vem aquilo. Então foi na escola que eu comecei a abrir a minha mente nesse sentido de que eu não era tão inteligente quanto as outras crianças eram. Eu falei do meu irmão, mas é porque o meu irmão é fora de média, ele é fora de base, mas as outras crianças também se destacavam de mim na matemática, na física e na química, mas não se destacavam de mim no português, na geografia, na história, nas partes de histórias de coisas escritas. Não se destacavam de mim. Eu era muito boa e até hoje eu sou muito boa nisso, só que eu me comparava e me achava extremamente fora de intelecto, né? Não tinha o meu intelecto ideal por conta da bendita matemática, bendita física e bendita química. E foi quando, né, descobri esse livro maravilhoso, que foi o que abriu as portas da minha mente para a neurociência e fala muito a respeito do QI e o QE, que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. Porque na escola eles falam muito sobre o QI, se o QI do aluno é bom, se o QI do aluno é isso, se o QI da pessoa na vida adulta é alto ou é bom, você é inteligente. Se o seu QI é baixo, você é burro. Então, a sociedade tem isso, do QI. Só que ninguém fala sobre o QE. E o que é o QI? Primeiro eu vou falar sobre o QI para não sair, né, atrapalhando ali e colocando um boi em cima do outro. Vamos lá. É a carroça em cima dos bois, na frente dos bois, acho, né? Carroça na frente dos bois. E aí, o QI é o quê? Ele foi desenvolvido, foi criado lá na França para poder medir a inteligência das crianças na escola, para poder ajudar as crianças a se desenvolverem melhor na escola. Tipo, vamos supor, essas provas que tem nas escolas, né, principalmente escola pública, para saber se as crianças estão aprendendo bem. Isso, por exemplo, tá? Eles foram lá, aplicaram prova, crianças que não tiraram nota boa, aí eles mediram o QI das crianças, né? Se elas eram inteligentes ou não. Isso foi em 1905, há muitos e muitos anos atrás. Com o tempo, com isso, né, foi pegando o global, né? O mundo todo fala a respeito do QI. Então foi colocado que se a pessoa tem um QI pequeno, ela é burra. Se a pessoa tem um QI alto, ela é inteligente. Só que o QI, ele abrange, igual eu já falei, coisas escolares. Coisas que se você é muito bom em cálculo, você é extremamente inteligente. Se você responde uma atividade ali, principalmente de cálculo, né, o QI vai. Se você responde aquela fórmula ali com muita rapidez, você é extremamente inteligente, porque a sua mente ela é rápida, ela é acelerada para resoluções de problemas escolares. Escolares, coloca na sua cabeça. Escolar, tá na escola, entendeu? Então, se você responde rápido, você é inteligente. Se você não responde rápido e muito menos certo, que provavelmente se eu fosse fazer um teste que ia dar isso, muito menos certo, meu que ia estar desse tamanhozinho, você é burro. Ponto. Agora vamos lá para o QE. O que é esse QE? O QE, ele veio o quê? Ele é o estudo mais do desenvolvimento, o QE emocional, por isso que tem o E, entendeu?
ele já fala de outras partes da nossa vida. Então, por que você não é burro e por que eu também não sou burra? Porque ele é baseado nas emoções. Ele é baseado no estudo da sociedade em si, do que você vai precisar realmente para poder viver bem em uma comunidade, em uma sociedade, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Esse é o QE, que ele é o emocional. Quais são os pilares do QE? Por isso que eu falo que você não é burro e eu também não sou burra. Eu tenho certeza que você usa pouquíssimas coisas da escola. Eu não uso praticamente nada, a não ser a parte do português, que é o que todo mundo usa bastante, né? A gramática, ali, a escrita e tudo mais. O QE faz? O que ele é o quê? Ele é totalmente diferente do QI. O que ele vai estudar a respeito do desenvolvimento da pessoa em si na sociedade, como gerenciamento de sentimentos, resiliência, desenvolvimento pessoal, como você vive em sociedade, como você consegue gerenciar os seus sentimentos ali para tomar uma decisão, como você batalha pelas suas coisas. Vou falar em palavras assim que você vai entender. Nesse sentido, sabe? No caso, a capacidade também de você tentar descobrir, ou às vezes até as pessoas que elas têm mais aquele feeling de descobrir o que a outra tá pensando, aquela que nós chamamos de intuição. O que é a intuição, que também tá ligada ao QE? Ele é um sentimento de alguma coisa que você já passou, que ficou armazenada ali no seu corpo, porque tudo que nós passamos na vida, tanto bom quanto ruim, ele fica ali absorvido de uma maneira no nosso corpo, né? No nosso subconsciente, nosso corpo, nossos órgãos, sentimentos, tudo. Alguma coisa tem ali dentro que você, às vezes você nem lembra, você nem sabe, porque não são todas as coisas que nós passamos no decorrer da vida que nós lembramos, mas o nosso corpo, ele absorve tudo. E aí nisso vem a tal da intuição. Ai, não estou sentindo que devo fazer tal coisa. A mãe fala muito, né? Ai, não vai na balada porque eu tô sentindo que vai ter alguma coisa. Isso, entendeu? Alguma coisa que você deve estar ali pensando que talvez eu não deva fazer, ou aquele impulso do que eu devo fazer. Então, é alguma coisa que você já sentiu, que foi bom ou que foi ruim, que pode trazer um novo impulso para algo bom ou para algo ruim. E aí o QE, ele ajuda nesse sentido, ele estuda nesse sentido, né, e fala das pessoas nesse sentido de saber gerenciar muito a questão dos sentimentos, tanto em sociedade quanto pessoal. Porque a pessoa que ela tem gerenciamentos emocionais no geral, em comunidade, em tudo eu falo, ela tende a ser muito mais bem-sucedida do que outras pessoas, até mesmo pessoas com QI mais elevado. Porque tem um estudo também, eu não cheguei a anotar, mas se você dá um Google, você vai descobrir, tem vários estudos, na verdade, que pessoas não são todas pessoas, mas muitas pessoas com QI elevado, elas tendem a fracassar mais do que pessoas com QI baixo. Aí você coloca, ué, por quê? Porque pessoas que têm o QI muito elevado, às vezes elas se frustram muito mais do que as outras pessoas, ou elas são pessoas muito reservadas que não conseguem viver tanto quanto em sociedade, como uma pessoa que foi considerada burra, vamos colocar assim. Porque se você se auto-sabota desde criança, desde a escola, de burro, disso, de aquilo, você vai, na sua defesa, você vai tentar expandir, mudar algo para você se destacar em outro nível, de outra maneira, ou você vai regredir. Mas o estudo diz que essas pessoas, geralmente, elas impulsionam para frente, para poder evoluir e melhorar, já que elas não querem ficar na base de estagnação que são a escola. Por isso que tem muitas pessoas que não têm escolaridade e são extremamente bem-sucedidas, porque essas pessoas têm o QE muito bem desenvolvido. Elas sabem lidar com pessoas, elas sabem lidar com frustrações, elas sabem lidar com fracassos, recomeçar histórias novas. Elas conseguem também ter um direcionamento pessoal ali e da vida com as outras pessoas muito boa. Elas conseguem ter uma comunicação boa. Não quer dizer que ter uma comunicação boa você vai falar muito, quer dizer que você vai falar de forma clara, que outra pessoa vai entender o que você está dizendo. Tem pessoas, assim como eu já fui, que sempre
foi comunicativa, mas que às vezes as pessoas não entendiam o meu recado devido à maneira que eu me posicionava ou que eu falava, às vezes as palavras que eu dizia, ou às vezes a mesma até a postura, porque obviamente se você vai envelhecendo, se você não for melhorando esse que é a sua estrutura emocional, você está vivendo errado. Você tem que pegar, refazer a sua vidinha ali no papel para tentar melhorar. Porque se você não está melhorando, você está piorando. Então, né, eu prefiro estar melhorando do que piorando. Então, você não é burro, nem burra. Você é uma pessoa que só não aprendeu corretamente. Na escola, não tem isso de você gerenciar suas emoções. Não tem. Lógico que a família tem muito que ensinar os filhos a gerenciar as emoções. Hoje nós temos terapia, tem psicólogos, tem livros, tem internet, os pais têm mais acesso do que antigamente, mas mesmo assim muitas famílias ainda acreditam que é só baseado nos níveis de escolaridade dos seus filhos que as crianças são inteligentes ou são burras, e isso não é o correto. Então, hoje eu espero que de forma clara, acho que sim, creio eu que sim, você tenha aprendido que você não é burro, que você é muito inteligente, que você é especial e que nada a ver se você reprovou assim como eu, você não tirou nota boa, que você tem que aprender da maneira correta. Veja uma maneira que você gosta de estudar, que você gosta de aprender. Por exemplo, se você gosta, sei lá, de moto, vamos colocar se você gosta de moto, aprenda sobre moto, aprenda palavras diferentes através da moto. Como eu posso falar escapamento de outra maneira? Como eu posso falar que esse retrovisor é algo legal, mas sem ser legal, elegante? De outras maneiras. Tente aprender de outras maneiras. Tente também gerar o seu emocional, a sua estrutura emocional, para que você não caia tanto nas ciladas da vida, que não são todas as pessoas que elas são passivas, são legais, são pessoas que vão te incentivar, que vão gostar de você e tá tudo bem, não é mesmo? Nós também não gostamos de todo mundo e tá tudo bem as pessoas também não gostarem de todo mundo. Só que se você estiver preparado emocionalmente, psicologicamente e ainda mais estudando sobre o assunto, eu tenho certeza que você vai estar muito melhor na vida do que as outras pessoas que não estão estudando sobre esse assunto para tentar melhorar a sua mentalidade, porque nem tudo vem do espiritual. O espiritual ele só vai bem se o seu emocional está bem. Tanto que para você cocriar algo, já falando de lei da atração, de coisas que eu gosto, você tem que estar emocionado, né? Sentir a emoção para poder cocriar. Você está bem emocionalmente, coisas boas virão. E se você não está bem emocionalmente, coisas boas ou coisas não boas virão também. E só coloque na sua cabeça que você não é burro, você só está aprendendo de maneiras diferentes do que você foi acostumado a aprender, tá bem? E é isso, beijo, tchau!